mais uma vez, com mais um vídeo aqui para vocês. Esse agora já é mais indicado aí para o público mais avançado. Eu agora não lembro exatamente o nome do vídeo, mas devia estar como Rosto de Loomis, né, onde eu ensinei sobre a construção do rosto de Loomis, né. Mostrei como que isso pode ser aplicado até para a construção de talvez personagens e de tipos diferentes de rosto, né? Como que isso aqui pode funcionar de uma maneira extremamente eficaz até para a criação e pode usar também para exemplos, vamos dizer assim, práticos, né? Para o desenho realista mesmo. Então, um dos exercícios que eu sugeri foi fazer isso daqui, né? Você pegar uma foto, pode ser de uma pessoa famosa, no caso essa aqui, né, da Cate Blanchett, e tentar enxergar numa imagem onde que estão aqueles planos lá, né? Então, essa é uma maneira extremamente eficaz de se estudar isso daqui na prática, né? Eu ainda aconselharia depois tentar desenhar só o rosto do O'Reilly sem as partes internas, para ver o que vai acontecer aqui, tá certo? Né? Pode até também fazer o que? Num desenho desse você pode até brincar de, vamos dizer, joga uma sombra em algumas regiões aqui para ver se isso funciona. Você vai ver que vai funcionar razoavelmente bem, mesmo que você possa achar um pouco estranho, você vai ver que vai funcionar razoavelmente bem e isso vai ajudar bastante na sua percepção do desenho. Mas o que acontece? Os americanos chamam isso de approaches, né? Vamos chamar isso assim de uma certa, como é que eu posso, não sei que palavra que eu posso usar, talvez uma certa tendência, abordagem, acho que a palavra mais certa é essa, é uma abordagem. Então, na verdade, a gente tem várias abordagens para o desenho. Essa é uma abordagem para construir o rosto. Você pode usar, que é a abordagem da blocagem. Eu já mostrei outra abordagem mais direta, onde você não tem essa, vamos dizer, essa construção meio decoreba, né, meio decorada, que é aquela outra construção que eu falei que é do Charles Bargue, tá? Que é outra maneira de você blocar. E o que eu vou apresentar aqui hoje vai ser uma outra abordagem ainda, diferente de todas essas que eu apresentei, que seria essa abordagem aqui, que parece uma loucura, né? Tá? Que é o que a gente chama de método de Rayleigh, ou, deixa eu tirar esse Freud aqui, que esse daqui talvez, essas são algumas imagens talvez que possa fazer o quê? Fazer esse tipo de exercício também, né? É o mesmo tipo de exercício que eu vou sugerir para vocês, mas vamos voltar aqui. Essa daqui é a abordagem de Rayleigh, né? É Frank Rayleigh que é o nome, né? Então ela recebe o nome, vou escrever aqui, ela recebe o nome muitas vezes, né, em inglês de método, né? Pode ser método de Rayleigh. Rayleigh escreve assim, R-E-I-L-L-Y, ou às vezes você vai achar em inglês, né, Rayleigh Method, tá? Na verdade, acho que você provavelmente vai achar mais como isso daqui, Rayleigh Abstraction, que é como eu prefiro chamar, tá? Que seria, vamos dizer, a tradução é abstração de Rayleigh, ok? Então, eu acho essencial, na verdade, vocês tentarem aprender todas essas abordagens, não só uma, mas todas elas, entender como que uma pode, na verdade, complementar a outra, né? Como vocês viram, vamos deixar essa imagem aqui, no método da blocagem, né, a sua preocupação, na verdade, é em usar mais linhas retas, né, e determinar onde que estão aqueles planos. Qualquer dúvida, referencia lá para minhas aulas anteriores. Eu depois vou até fazer uma sobre
essa, vamos dizer assim, linguajar usado às vezes no desenho, né, sobre o vocabulário que a gente usa. Mas enfim, a abordagem já de Riley, vocês podem ver, ela é um tanto contrastante, mas ela ainda apresenta algumas coisas parecidas, né? Como você olha aqui no nariz, você consegue ver direitinho os planos. Só que esse daqui, ao contrário daquele, está vendo o quê? Está se utilizando de formas mais, vamos dizer assim, redondas, né? E elas vão se adaptar, esse caso também, né? Como eu mostrei naquela outra imagem da Cate Blanchett, você pode fazer isso em qualquer imagem que você tiver. O ideal é pegar umas imagens, umas fotografias e fazer esse tipo de brincadeira, depois tentar redesenhar isso numa outra folha. Até aconselho não usar foto tão grande assim, pode usar fotos menores, né? De repente algo mais desse tamanho assim para fazer o estudo, tá certo? Até com economia de folha, você pega várias imagens, coloca, sei lá, 6 fotinhas assim numa folha e faz essa brincadeira aqui, né? Às vezes deixa uma fotinha, um espaço branco, uma foto, espaço branco, uma foto, espaço branco, uma foto, espaço branco. Aí faz na foto do lado, faz um pouquinho esse exercício, tá? São formas que eu estou dando de sugerindo que vocês podem se exercitar isso daqui. Tudo que eu mostro para vocês aqui é importante que vocês exercitem. Não adianta só olhar a teoria e achar que aprendeu. Não dá. Você tem que fazer o exercício e tem que fazer várias e várias vezes. Essas coisas aqui acontecem direto. Tem inclusive aplicações do método de Riley para fazer caricaturas, por exemplo, né? Vocês vão encontrar isso no canal do Proco, numa parte de caricatura, esqueci o nome agora do artista, no caso, que ensina, que ele tem alguns tutoriais lá excelentes para caricatura, para quem quis se interessar, onde ele aplica o método de Riley. Mas vamos lá. Né? Então, aqui você vai ver, ó, tá vendo? Riley Method, né? Eu peguei isso daqui também, tudo peguei no Pinterest, tá? Só que o que acontece com esse método de Riley? Aí vem a parte, vamos dizer assim, a parte que não é tão boa, né? A parte que não é tão boa é o seguinte, muitas vezes, por exemplo, vou colocar aqui essa outra imagem aqui, ó, né? Então, e essa outra aqui. Vocês veem que o que acontece? Elas têm algumas semelhanças, mas nem tudo é semelhante. Você vê, aqui você parece que tem uma esfera, aqui tem esse arco aqui também tem, né? Esse daqui tem essa parte, mas aqui já não tem, por exemplo. Tá vendo? Parece diferente. Esse aqui tem essa parte meio que parece que entra para cá. Esse aqui não apresentou isso, né? Então, o que vai acontecer? Na verdade, a abstração de Riley, eu acredito, talvez, que o próprio Riley tivesse uma maneira muito exclusiva de fazer. E as outras pessoas entenderam, outros, né, desenhistas entenderam e adaptaram aquilo para si. Então, eu primeiro separei um que propõe um método parecido com esse. Não é o método que eu, por exemplo, acabo usando. Eu uso mais, eu acho que aprendi mais através desse método daqui. Tá certo? Então, por isso que é importante você mesmo estudar isso e fazer. Porque o que vocês vão encontrar na internet, na verdade, vai meio que confundir vocês. Se vocês colocarem lá método de Riley, vocês não vão encontrar só isso daqui. Vocês talvez encontrem isso, né? Talvez vocês encontrem, esse daqui no caso é mais parecido até com esse, mas não é a mesma coisa, tá certo? Então você vê que esse já tem um monte de medição, talvez esse daqui não parece ter tantas medições assim, tá? Mas o que é o método de Riley por si, né? Ele é uma maneira, vamos dizer, de você acertar problemas de proporção, tá certo? Então você vai ver aqui, ó, que ele tem tudo, ele tem algumas linhas aqui, ó, medindo, né, a proporção certa, tá vendo, das partes, né, do corpo. Aqui está mostrando de frente, de lado. De lado a gente não vai se preocupar por enquanto, a gente vai ver só de frente, assim, tá? Porque já é bastante complexo, até chegar aqui vai ficar mais. Então, quando vocês forem aplicar o método de Riley,
tenham uma referência do método que vocês vão seguir do lado de vocês para vocês irem acompanhando, tá? Talvez com o tempo vocês vão dominar tão bem que vocês vão decorar isso daqui, tá? Aí não vai precisar olhar para uma referência, mas no início tenha sempre a referência do método de Riley que você quer seguir, né? E às vezes vocês vão, inclusive, adaptar o seu próprio método de Riley para vocês mesmos. Não tem que usar todos esses artifícios para fazer um desenho. Se você tentar usar todos eles, talvez vai ficar muito confuso. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Não existe regra, não tem como eu ensinar isso para vocês. Eu acredito que ninguém pode ensinar. Então é uma coisa da prática que você vai usar para você poder usar. Eu vou usar esse daqui porque é o que eu aprendi, tá? Eu acho ele mais fácil, tá? Mas às vezes eu não aplico tudo do jeito que está explicando aqui. Tá? E aí tem aquela coisa que eu falei, tem algumas semelhanças, né? E tem outras coisas que você mesmo pode criar no seu método de Riley, né? A outra coisa, eu aprendi a aplicar o método de Riley. Tem que aplicar sempre o método inteiro? Claro que não. Muitas vezes você vai aplicar só uma parte só do método e já vai te satisfazer, você já vai ter o resultado que você precisa. Tá certo? Só que ele é um método bastante eficaz também para essa questão de criar personagens. Só que eu acho que ele é um recurso, vamos dizer também, mais artístico, tá? Onde você pode pegar uma invenção e deixar ela com áreas, porque isso aqui, por exemplo, é um rosto, pelo jeito, inventado, não é um rosto real. E ele vai indicar, às vezes, por exemplo, vai ajudar até com partes aqui da anatomia. Ele acaba meio que reproduzindo certos grupos de músculos. Às vezes ele está reproduzindo certos grupos de ossos, né? Ele ajuda você também a posicionar, vamos dizer, as regiões, né, a fazer aquela hierarquia de valores, né, a saber onde que vai a parte mais escura, onde que vai o meio tom, onde que vai ficar mais claro, onde vai ter um brilho, onde não vai ter brilho, tá certo? Então, ele vem para complementar o método no caso de Loomis. Então, você pode aplicar primeiro o método de Loomis, vamos dizer, para acertar questões de proporção, é o que eu faço. Eu uso mais o método de Loomis para questão proporção, usando mais linhas retas. E depois, para dar mais, vamos dizer assim, sabor ao desenho, para deixar o desenho, a gente está falando de rosto, né? Mais expressivo, mais artístico, você pode usar o método de Riley para isso, tá certo? Inclusive, é usado, igual eu falei, mesmo para caricatura, tá? Então, até se você quiser usar alguma coisa, enfatizar alguma coisa no desenho, né, usar um pouco de exagero, você pode usar esse método aqui de Riley. Vou mostrar aqui outro ainda, ó. Aqui ainda tem, peguei outro passo a passo também, tá vendo? Que é o método de Riley também, só que totalmente diferente dos demais, ok? Então, eu não tinha mostrado esse daqui. Então, era só para demonstrar o quanto que às vezes na internet talvez vocês vão ter dificuldade. Bom, eu vou usar esse daqui e depois, não sei se vai dar tempo neste vídeo, mas a ideia é o quê? Que aqui eu vou fazer com dois rostos que já tem vamos dizer, parte realizada. Depois a ideia pode ser fazer o quê? Por exemplo, eu posso pegar esse daqui e aplicar o método de Riley em cima desse, já que eu apliquei primeiro o Loomis, depois eu aplico o método de Riley em cima, também é um bom exercício, né? Aqui já está feito já, tá certo? Aquilo que eu propus há pouco, né? Que é o quê? É o rosto de Loomis, tá vendo? Aplicado, a pessoa fez, né, um desenho e depois cobriu. Aqui o cara tem Photoshop, se não tiver Photoshop você vai ter o trabalho de redesenhar tudo, tá certo? Mas é um ótimo exercício, é aquilo que eu falei. E a gente pode fazer o quê? Aplicar o método de Riley nessas referências aqui, diretamente no papel. Tá? Para quê? Para poder
praticar. Mas vamos ver se eu vou conseguir fazer todos esses vídeos demonstrando isso tudo, né? Mas a minha ideia inicial, é que eu não estou achando aqui agora, cadê a outra referência que eu imprimi? Eu peguei uma referência de um rosto, tá aqui. Então eu vou pegar uma referência de um rosto, esse totalmente limpo, sem nada, e vou reproduzir aqui, tá certo? Poderia usar esse daqui para fazer também o método de Loomis, de repente eu posso fazer exatamente isso. Fazer primeiro o método de Loomis nele, e depois vou, em cima do método de Loomis, vou fazer o método de Rayleigh nesse rosto aqui, tá certo? Mas primeiro, vamos fazer, eu vou fazer nesse daqui que já está até meio feito, só que eu vou enfatizando aqui e explicando o que são, né, como construir, no caso, esse rosto aqui, essa abstração de Rayleigh aqui. E algumas coisas que nesse caso aqui tem, que aqui não tem, mas que eu gosto. Tá? São algumas coisas a mais aqui. Por exemplo, essa daqui não traz. A bolinha lateral eu gosto dela. Tá? Ajuda a enfatizar, igual eu falei, alguns aspectos da anatomia. Ok? Então, a gente cobriu aqui nessa primeira parte do vídeo, mais a parte, vamos dizer assim, teórica. Então, vamos só terminando aqui. Então, como que é, né, esse caso aqui? Bom, primeira coisa, você vai vir, primeira ou última, isso tanto faz, né? Mas a ideia é começar construindo aquele robozinho mesmo do Loomis. Então vocês vão começar construindo a região dos olhos aqui, só aquele robozinho do Loomis. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência. É uma confusão tão grande de referência. Que é o que? São a região dos olhos. Ficou aqui atrás. Tá? É isso aqui, ó. Fazer isso aqui. Tá? Até sem o nariz mesmo. Então é só aquela região dos olhos, esse corte lateral aqui na cabeça aqui, e pode fazer o que? Ó? Essa linha que vai ligar aqui para cá. Só que aí, ó, se quiser fazer o método de Loomis, igual eu falei, pode fazer o método de Loomis direto, mas a gente vai cobrir ele agora com o método de Rayleigh. Então, vai começar a primeira coisa, e aqui, por exemplo, já tem uma avaliação. Você vê que a glabela desse daqui, ó, é bem próxima, né, de onde está o coisa. Tem gente que tem isso aqui mais alto aqui em cima, tá? Então, aí isso vai fazer variar o quê? Essa bola aqui que você vai começar a fazer. Pode fazer o quê? Essa bola aqui, ó, que representa o quê? Representa exatamente a região da testa até onde vai nascer o cabelo. Então você vê aqui, ó, dela aqui, ó, também fez, é a região de onde vai ter o cabelo. Ah, eu posso fazer até isso aqui. Igual eu falei, o método de Rayleigh permite até que você coloque ritmos, que a gente vai chamar, que são todos os ritmos que a gente tem. Bom, além desse ritmo, então, que você tem como se fosse essa região na testa, essa região é um pouquinho mais protuberante. Geralmente é a região onde vai indicar onde você vai ter um brilho, né? A gente vai pegar daqui dos cantinhos, daquele visor, né? Do cantinho do visor, e você vai fazer o quê? Você vai fazer, ó, quase como se fosse uma volta. Tá? E depois você também vai fazer isso um pouquinho mais para dentro, que vai indicar o quê? O cantinho do olho. Tá vendo? Então essa é uma parte que eu faço, que às vezes aqui não está, por exemplo. Ele não faz essa daqui de cima. Ó. Tá vendo? Eu faço. Eu venho aqui, ó, tá vendo? O que acontece? Essa região pega, geralmente essa parte ascendente da sobrancelha e vai passar bem ali. Ó. Então eu coloco no meu Rayleigh, eu coloco essa linha aqui de ritmo. Esse cara não coloca. Certo?
Bom, agora o que que acontece? Aí, se quiser, igual eu falei, isso aqui é opcional. Se a pessoa quiser, pode fazer até o nariz aqui de lumes. Porque aí fica fácil, você define ali onde que vai estar aquele olho. Bom, na região do olho, aí eu faço diferente do que ele fez. Ele faz aqui, ó, o que o Riley aqui fez, que é o quê? Você pega aquele cantinho do olho, e o olho é o quê? Ele é uma esfera. Então você vai construir uma esfera certinha aqui, de maneira que você agora tem o olho. Né? Olha que interessante, o que, que acontece aqui? Muitas vezes essa bola aqui, ó, vai estar bem próxima, ou talvez até, ó, intercedendo uma com a outra, tá vendo? Isso vai variar um pouquinho. Mas você vê, né, você tem essas três esferas encostando uma na outra aqui. Bom, aí você tem aqui a sua glabela, passa essa região aqui, ó, ajudou a alinhar o olho, essa outra linha ajuda a alinhar essa parte ascendente da sobrancelha. Tá? A outra coisa que essas duas linhas estão fazendo é essa região da testa, ela tem uma certa protuberância. Então isso daqui está indicando mais ou menos essa protuberância. Então aqui eu sei que eu vou ter um pouco mais, talvez de sombra, do que essa região aqui, onde normalmente vai bater um pouquinho mais de luz. Então tá vendo como vai ajudar a orientar a fazer o sombreamento. Então vamos lá, fizemos as duas linhas, mola, os olhos. Aí igual eu falei, é opcional. Eu faria, tá? Eu gosto de fazer essa região do nariz aqui também. Então, até aqui, ó, parecido com essa fase aqui do Lumious aqui. Daqui em diante é que vai mudar bastante. A gente não vai fazer a região da boca. Aí a região da boca eu prefiro fazer igual ele aqui vai fazer. Bom, e aqui também não vai ficar esse nariz do Lumious, a gente vai modificar ele, tá? Vai modificar ele como? Bom, vai modificar ele da seguinte maneira. Primeiro você vai pegar aqui, onde vai estar o bulbo do nariz, ou seja, a ponta do nariz, a gente também vai representar por um círculo. Depois você pode representar a parte de baixo aqui da seguinte maneira. Tá? Você vai puxar aqui do nariz do Lumious mesmo e você vai vir, ó, fazendo uma curva. E esses ritmos todos podem ser traçados, não precisam ser traçados nessa mesma ordem que eu estou falando aqui. Bom, traçou esse daqui, agora você pode fazer o quê? A gente pode traçar fazer uma outra, vamos dizer assim, um outro círculo, mas aqui vai ser mais como se fosse um oval. Que vai passar o quê? Ó, vai pegar o cantinho da boca e vai fazendo assim. Aqui eu tenho, ó, tenho que acompanhar a pessoa que eu estou desenhando. Então, o que, que vocês vão começar a notar quando vocês estiverem fazendo a abstração de O'Reilly? Que às vezes isso é mais oval, às vezes é mais circular, às vezes é mais largo. Isso tudo vai mudar, esses ritmos todos vão mudar de pessoa para pessoa. E não tem que fazer nessa ordem que eu estabeleci aqui, não. Um outro ritmo que a gente vai fazer agora, a gente vai pegar do cantinho do nariz aqui, ó, e vai subir, passar lá na glabela e descer. Tá vendo? Agora a gente vai pegar um outro ritmo também e a gente vai fazer o quê? A gente vai subir com ele, ó, fazendo essa curvatura. Ele passa embaixo de onde estava o bulbo do nariz e faz a curvatura. O que, que ele está indicando? Ele indica tanto a glabela como essa região aqui do nariz. Só que essa linha aqui ajudou a separar a glabela do outro. Vocês estão vendo isso? Né? Ah, puxa, mas então eu acho que é mais aqui. Tudo bem, você acha que é mais aqui para dentro, não tem problema. Né? Isso, igual eu falei, isso aqui é uma abstração.
Então, isso aqui é para ajudar você a se orientar em relação aos ritmos daquele rosto. Então, isso aqui tudo ajuda muito a você pegar, inclusive, a semelhança do rosto. Tá? Bom, agora o que acontece? Agora a gente vai ter um outro ritmo, e esse vai descer por aqui assim, vai fazer igual um ovo também. E ele vai descer lá embaixo do queixo. Esse ritmo eu acho muito importante, porque ele que define muitas vezes se a pessoa é mais jovem, se ela é mais velha, né? Vai definir às vezes aquela ruga muitas vezes interna que a gente tem aqui assim. Então, igual eu falei, ele está mostrando mais ou menos onde que estão os músculos, né? A gente tem mais ou menos esses músculos aqui, tá? São mais ou menos essa aparência, só que não é uma bola certa, né? Ele tem uma outra estrutura. Embaixo a gente vai fazer o que aqui? Igual eu falei, pode fazer antes, né? Pode. Tem muita gente que faz essa bola, essa, aquela e a outra aqui, e depois continua. E aqui eu estou seguindo esse rosto. Se eu estivesse seguindo esse rosto, essas formas seriam diferentes. Bom, terminei aqui. Agora eu vou fazer um outro ritmo também muito importante. No caso, ó, esse cara aqui ele desce até aqui embaixo. Ele não, ele faz a partir do cantinho da boca. Então o que, que ele faz aqui? Ele pega aqui no cantinho da boca e ele faz aqui, ó, essa parte aqui. Septo do lábio, né? Acho que é o nome. Tá? Então, a parte frontal do lábio. Então ele faz o septo do lábio. E aí pode fazer aqui, ó, só uma curva. Só que nota que a curva dá uma cortadinha aqui, ó, de forma que ele já vai dar. Tá vendo? Aquela coisa aqui. Mas essa curva aqui, ó, ela vem lá do outro lado. Tá? Aí depois você pode fazer ela reta mesmo, ou pode fazer a própria. Eu já vi gente que faz assim mesmo, faz a própria estrutura aqui assim do lábio. Tá? Isso daqui já deu já a estrutura que aquela regiãozinha ali vai ter. Tá? Novamente, isso aqui pode ser mais achatado, isso vai depender muito de rosto para rosto. Agora a gente vai fazer mais dois ritmos importantes. Tá? Bom, aqui vem do lúmeus, né? A gente sabe que a gente faz a orelha, é a base do nariz aqui. Né? Isso vem daquele rosto do lúmeus aqui, ó, que a gente já viu em aulas anteriores. Né? Então, na hora que você desenha a orelha, o que, que acontece? A orelha vai te indicar dois ritmos. Né? Um ritmo é muito parecido com essa linha aqui, ó. Aquela linha que desce que vai encontrar com o queixo ali. Né? Eu, inclusive, eu ligo ela aqui. Então, o que, que acontece com aquela linha? Ela vai se modificar. Ela vai vir lá do topo da orelha e vai fazer tipo um S e vai se juntar ao queixo e vai fazer o topo da outra orelha lá também. Certo? Agora, tem gente que faz o quê? Desce aqui já, ó, com a orelha e faz esse ritmo todo, já desenhando a orelha, tá vendo? Tá? E agora vai pegar dessa região aqui do cantinho da orelha aqui assim, ó, e também vai fazer agora uma, que ele já fez uma volta assim, né? Agora ele vai fazer uma outra volta assim. Mas nesse caso aqui ele faz diferente até, que eu acho que talvez fique até mais fácil. Ele aproveita, ó, a circularidade daquela bola que a gente faz às vezes para construir o rosto, e ela já sai daqui. Mas ela pode ser o quê? Pode ser interpretada como saindo do cantinho da orelha, passando embaixo do nariz e passando na outra. Mas se você faz aquele desenho igual
igual a ideia do Loomis, que eu mostrei em outra aula, é a mesma coisa. Né? A ideia do Loomis é essa daqui, ó. Aí você já tem, ó, aquela esfera aqui, ó, que passa, que vai te dar a parte de baixo do nariz. Certo? Ok? Bom, e agora finalmente, no caso aqui, os dois fazem ainda uma outra, que é essa daqui também, ó. Sai daquele mesmo cantinho da orelha, só que vai passar o quê? No lábio. Vai indicar o lábio. Então ele vai indicar o quê? Onde que vai encontrar a abertura do lábio. Aí você vai falar, tá, mas por que tem que ter essa linha? Porque essas duas linhas aqui estão representando o que a gente chama dos músculos felizes. É para cá que elas vão andar na hora de sorrir. E aí, na hora que elas andarem para cá, elas vão puxar essa estrutura para cá. Se você fizesse isso numa simulação de computador, você ia ver que é o que vai ajudar a dar as feições e a expressão desse rosto aqui. Certo? Bom, ele faz uma outra aqui, eu acabo que eu não uso muito essa não, tá? Mas ele vem com uma outra linha aqui, um outro ritmo, que passa também, ó, todas essas linhas que eu falei, elas estão partindo da orelha, tá vendo? Isso é muito importante, você saber de onde que elas vieram, né? Onde que elas estão partindo ali para construir o rosto, né, de Hailey. Essa outra, no caso, ó, ele faz ela descendo lá do topo da orelha, passa no cantinho do olho, passa no cantinho do nariz e desce. Tá vendo? Ó, ela já faz, já descendo, aqui não dá pra ver de onde... Ah, desce assim, ó, do cantinho da orelha e desce aqui, ó, e volta para aquela região aqui, ó, tá vendo? Então o dele faz como se fosse uma volta, talvez. Tá? Então essa linha, de repente, pode fazer ela só saindo de cima da orelha, passando no cantinho do rosto e encostando no cantinho aqui. Essa daqui, o que de repente pode fazer com ela, que eu falei que eu gosto? É de fazer ela terminar numa voltinha aqui assim. Tá certo? Bom, por que terminar nessa voltinha aqui? Isso daqui também, às vezes, por exemplo, aqui, ela de repente está parecendo mais jovem e tudo. Mas às vezes, se você seguir essas linhas, vocês vão ver que são regiões que vão te indicar onde você vai ter mais sombra, onde vão ter rugas. Né? Então, igual eu falei, a abstração de Hailey, na verdade, ela te dá várias... Ela é uma abstração, né? Então ela não é nada assim, ela não é nem anatomia do músculo, nem anatomia do osso, e, e não é também a demonstração de planos, né? Igual o rosto de Loomis. Porém, ela tem todas essas funções. Então ela ajuda você a entender onde que está a anatomia, ajuda você a entender onde que estão os ossos aqui, né? Então ela te dá dicas de anatomia aqui, te dá dicas inclusive de proporção, tá certo? E também te dá dicas dos planos. Então ela te dá dica de várias coisas, mas ela é uma abstração. Então, isso daqui é uma forma, vamos dizer assim, mais instintiva da pessoa desenhar um rosto. Você não precisa saber anatomia a fundo para poder desenhar um rosto. Se você souber dominar de repente a abstração de Hailey e um rosto de, de Loomis, você já vai dar bastante conta de desenhar um bom rosto às vezes. Tá certo? É claro que a anatomia, tem outros conhecimentos, é sempre mais legal, porque você vai ter mais conhecimento ainda e com isso mais ferramentas para trabalhar dentro da sua arte. Certo? Bom, então terminei aqui.
essa abstração aqui, ou pelo menos uma das maneiras de fazer essa abstração, e é igual eu falei, vocês vão ter milhões de maneiras de fazer isso. Eu aconselho seguir uma. A que eu sigo é essa daqui. E vocês viram que tem coisas que às vezes eu não sigo, que ele segue e tal. Ou seja, isso vai variar bastante, tá certo? Depois a gente vai ver melhor a aplicação do rosto de Rayleigh em alguns casos mais práticos. Mas aí o próximo vídeo, acredito que eu só vou fazer ele amanhã. O próximo vídeo que eu vou fazer nesse tema vai ser a gente começar com o rosto de Loomis aqui, com essa imagem, com essa fotografia, que eu peguei também da internet, e aplicar depois a abstração de Rayleigh nele. Tá? Depois, de repente, eu vou ver se eu consigo encontrar outras aplicações da abstração de Rayleigh, como, por exemplo, em caricatura. Okay? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até o próximo.